Salve, rapaziada do Clubismo Carioca. Rapaziada, vamos ver aqui o pós-jogo aqui na ESPN, na linha de passe, para ver como que foi a análise dos caras. Mas antes aí, você que não é inscrito já, deixa seu like, deixa aquele comentário achando aí, falando o que você achou aí do gol do Gabigol sobre o Flamengo no último minuto do jogo, praticamente, e decretando a vitória do Cabuloso sobre o Flamengo. O Flamengo agora amarga a vice-liderança. Vou soltar aqui. Gênio colou no próprio Flamengo, né? Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente. O resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros. É natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho, mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também, né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses dois jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão, o jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol, 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol, de finalizações certas, ou seja, uma a mais. E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava. Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória, mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. Aí são essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer, estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. Um Gabigol que ainda gera dentro do próprio Cruzeiro muita dúvida, um jogador que ainda está num foco parecido com o Dudu, embora ele não tenha, dentro do Cruzeiro, adotado a postura... A reação é diferente. ...reativa do Dudu diante dos fatos, ele ficou na dele e hoje estava muito assim escrito que ele entrando, o Cruzeiro melhor no jogo, poderia aparecer uma chance para ele fazer o gol da vitória contra o ex-clube que não quis ficar com ele, etc. Aquela situação toda que a gente sabe. E aconteceu. Então, voltas que o mundo dá, voltas que o mundo da bola dá, a história dos deuses do futebol, que guardaram o gol da vitória. E olha que ele entrou tarde, ele entrou com quase 43 do segundo tempo. Teoricamente não daria tempo. É mas aquele momento, né, Eugênio, conhecendo até o Gabigol, de entrar e ficar invocado, né? Fala, pô, o Flamengo ia reclamar, 43 minutos. Ainda ia reclamar, não ia fazer gol, ia reclamar que teve pouco tempo, que não está sendo aproveitado. Era para ser aquele circo, né? E foi totalmente o contrário. É a lei do ex, né? Uma brincadeira, mas aconteceu hoje 2 vezes. O Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez o golaço pro Flamengo. E o Gabi faz o gol da vitória e vira um grande personagem do jogo. Ele rouba a cena de um Cruzeiro que foi melhor. A gente vai falar muito do trabalho do Leonardo Jardim.
mas o gol da vitória é dele, ele é o personagem que atrai muito a mídia, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai falar também de Caio Jorge, é importante porque, claro, os holofotes vão pro Gabigol pela lei do ex, por tudo que aconteceu com ele no Flamengo, por tudo que está acontecendo com ele no Cruzeiro, mas é bom daqui a pouco a gente falar também sobre Caio Jorge, que está numa fase iluminada, como eu disse aqui no começo do programa, cheio de confiança, bota uma bola na trave também, arrisca mesmo, muito participativo, ele que tomou conta ali da posição, né? Na verdade, a gente tem um Gabigol no banco e tal, muito por conta do que o Caio Jorge também tem apresentado, embora os dois em alguns momentos cheguem a jogar juntos, mas hoje, né, Breler, assim, ficou claro pro Leonardo Jardim, pelo início da partida, que são determinados adversários, não dá para fazer essa brincadeira de Caio Jorge com o Gabigol. Aqui a postura vai ser diferente. E acho que muito dessa vitória passa pela escalação do Leonardo Jardim, pela formação tática do jogo de hoje, né, o Breler, tudo bem? Exato, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. O Gabigol, né, como o Eugênio falou, é o grande personagem dessa vitória, mas o protagonista hoje do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, porque realmente tomou conta do time, começa a dar a cara dele e o Cruzeiro de hoje contra o Flamengo tem uma virtude muito importante que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda. Exato. Né? Para ter o fôlego para fazer com isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso e com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. A gestão de vestiário também fala nesse jogo de hoje, porque administrar um Gabigol não é fácil na reserva, com poucos minutos. Mas aí, postura exemplar dos dois lados. O Leonardo Jardim privilegiando o time e o Gabigol entendendo o momento dele. Entendendo também o momento da equipe. É porque não tem outra opção além dessa nesse momento. Exato. E que... Ou entende ou entende ou caminho do Dudu. Mas do lado do Gabigol, pelo menos... Em nenhum momento o Gabigol teve uma postura no Cruzeiro parecida com a do Dudu, de torcer nariz, de dar entrevista, de dar alfinetada. Desde que foi pro banco, é participativo, quando entra nos jogos, tenta ajudar a sua maneira. Então hoje eu já vejo o Gabigol mais como uma alternativa ao Matheus Pereira, jogando atrás do centroavante, do que necessariamente disputando posição com o Caio Jorge. Ele tem jogado melhor dessa forma. Inclusive, depois do jogo com o Vila Nova, ele falou, não, eu preciso ter uma dupla, minha dupla é o Caio Jorge. Ele já falou, assim. Eu tenho que ter alguém do meu lado e esse cara aí já se escalou no lugar do Matheus Pereira. Então, mas é uma postura exemplar do Gabigol, sem causar, e até no banco mesmo, na hora que sai o gol do Caio Jorge, vibra. Eu acho bizarro, né, cara? Bizarro. O time do Flamengo, no caso, Felipe Luiz, né? Poupou o time a semana toda, né? Tipo, jogou contra o time lá na Copa do Brasil, poupado, para chegar hoje o time tá assim. Então, como eu tava vendo a transmissão aqui, o rapaz falou, o Felipe Luiz tem que ser cobrado por diversas coisas. Então, como ele é o técnico, independente, ele tem que ser cobrado. E é isso, rapaziada. Gabigol desencantou em cima do Mengão, em cima do Flamengo. E bola pra frente. Mais pra frente aí já tem Libertadores. E